Olá, sejam bem-vindos ao canal Gotas de Espiritismo, um canal voltado à divulgação do Espiritismo pela internet. Semanalmente, divulgamos vídeos que visam esclarecer algumas dúvidas de internautas. Antes de assistir ao vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ser avisado de novos vídeos, curtir e compartilhar. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Gotas de Espiritismo em mais uma live de quinta-feira. Todas as quintas, às 19h30, estaremos aqui com lives maravilhosas para vocês. Sempre uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor aqui que a gente está precisando de ouvir e a gente encontra nessas lives maravilhosas. E hoje, gente, é com muita alegria que eu recebo aqui a minha grande querida amiga Cláudia Almeida, que está falando conosco de Minas para a Austrália, diretamente da Austrália, está falando com a gente aqui. Boa noite, Claudinha, minha querida, que saudade, é um prazer falar com você novamente. Boa noite para todo mundo aí, mas aqui é bom dia. Nós temos 13 horas de diferença de fuso. Olha que maravilha, eu estou vendo o solão aí atrás. E aqui, ó, a noitezinha está aqui, ó. A gente fala que aqui nós estamos no futuro, mas não dá para passar o número da loto para ninguém. Pois é. Ai, que prazer, ó, é muita alegria de receber aqui, tá? A gente sempre fica muito feliz, eu falo que eu adoro as suas palestras, o jeito de falar, é maravilhoso, ó, eu me sinto muito feliz e é de coração, tá, Claudinha? Que bom, que bom. Vamos chamar aqui meu digníssimo esposo, que fará as preces, Marcos Castro. Boa noite a todos, Marcos. Bom dia para a Claudinha. Aí, Marcos! Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, viu? Eu que agradeço, sempre, agradeço sempre. É um prazer estar com vocês aí, com todos que nos assistem pelo Gotas de Espiritismo e também pelos nossos canais parceiros, Web Fraternidade, TV Secal lá de Florianópolis e também pelo canal Viver Melhor. Um abraço, tê-los conosco, um abraço e uma felicidade tê-los conosco. Gente, a Claudinha traz para a gente um tema maravilhoso. Eu falo que eu gosto muito de ouvir histórias sobre ela. Sim. E ela vai falar aqui sobre Maria de Magdala, a transformação pelo amor. Ai, que legal! Ai, que lindo, adoro. Eu acho que vai tocar o coração de muita gente. Marcos... Penso que sim, eu toco o meu. É, bom, né? Marcos, você pode dar início aí com a prece para a gente? Claro. Vou convidar a todos que nos assistem, que possam fechar os olhos. Vamos iniciar nossa prece, levando nosso pensamento a Deus, ao Pai Criador. Vamos mentalizar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, mestre, e agradecer a oportunidade por mais uma vez estarmos todos reunidos para aprender um pouco mais sobre a vida espiritual, um pouco mais sobre os grandes personagens que pisaram aqui na Terra, né, nas encarnações, trazendo a lei de amor para todos nós através de boas obras. Pedimos aos irmãos superiores que possam inspirar e intuir a nossa irmã Cláudia Almeida para que ela possa utilizar palavras mais acertadas ao toque do coração de cada um que assiste, a fim de esclarecer e retirar o véu da falta de conhecimento, né, da ignorância de cada um, para que nós possamos estar com o nosso coração aberto ao aprendizado do Evangelho do Cristo. Que os nossos irmãos encarnados e desencarnados sejam bem-vindos para essa live e que Deus abençoe e guarde hoje e sempre, que assim seja. Assim. Claudinha, eu e o Marco estaremos nos bastidores e ao final a gente retorna para o bate-papo, tá? Que esteja com você as melhores vibrações. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até daqui a pouco. Bem, então, falar dessa vez de Maria de Magdala vai ser um desafio de falar de fato do coração.
esse é um estudo que ao longo do período que eu comecei a dividir o conhecimento que eu adquiria com a doutrina nas palestras, porque muita gente fala sobre o tema, e esse tema deve ter mais de 15 anos que eu falo sobre ele, e quando a Lívia me convidou para fazer esse tema, eu estava em processo de mudança, desmanchar uma casa, desfazer-me dos livros, e até mesmo as palestras que a gente tem guardadas, né, que eu montei, que eram aqueles momentos de estudo, quando roubaram meu computador, levaram também o HD, não só o computador, mas também o HD. E eu perdi tudo que havia construído ao longo de muitos anos, preparando as palestras, eu perdi. E preparar para esse estudo também foi num meio de muitas coisas acontecendo. Então, eu busquei de novo tudo aquilo que eu aprendi e chegou num momento um novo olhar para esse tema. Porque eu acredito que o grande objetivo de todos nós, espíritos encarnados na Terra, é nos transformarmos pelo amor. E eu sei que não é tarefa fácil. Nós temos o grande apóstolo Paulo, que nos traz o exemplo de grande transformação. Mas a história de Maria de Magdala é, para mim, muito marcante, porque ela fala de duas questões que a gente vai percebendo que é comum ao ser humano, ao espírito encarnado na Terra, que é a questão da afetividade e a questão da sexualidade. Eu ainda escrevi, porque isso ainda não está marcado em mim como eu gostaria, né? Então, sendo uma das maiores dificuldades do espírito, a afetividade, porque assim, a gente observa que todo ser humano, ele tem desejo de ser amado. Ele quer ser compreendido, ele quer ser aceito, ele quer ser envolvido. E se a gente busca falar com as pessoas, elas estão sempre, na grande maioria das vezes, acreditando que está no outro o poder de nos fazer feliz. E a gente aprende com a oração de Francisco de Assis, que é uma coisa que nos passa bem pelo raciocínio, mas às vezes a gente tem dificuldade de compreender no âmbito do coração, que é melhor amar que ser amado. E também é comum a gente ouvir das pessoas dizer, eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que gostar de mim primeiro, mas às vezes a gente não sabe como fazer isso. A gente quer se afastar do outro, porque não consegue compreender ainda o que é se amar de verdade. E é isso que eu acredito que Maria de Magdala conseguiu aprender quando ela teve o encontro com o Cristo e transformou a vida dela. Porque ela saiu da condição de reclamar que queria encontrar o amor, né? De clamar repetidas vezes, de chamar pelo amor, e quando ela encontra o Cristo, ela entende que amar é quando a gente tem condição de se encontrar, de se ver e de entender que não está no outro resolver o meu problema, está em mim mesmo. Sou eu que encontro esse amor, essa afetividade que me acalenta, que me completa. Por isso que, para mim, a questão da história da Maria de Magdala é tão fantástica. E na questão da sexualidade, é que é preciso aprender que essa energia produtora de vida, né, ela pode ser canalizada para muitas áreas.
e não só para esta área do prazer do corpo físico. E quando nós conhecemos a história de Maria de Magdala, e agora vai vir, o computador está aqui na frente, ele está negro, porque o fio da bateria não está querendo conectar, a conexão aqui na Austrália é diferente, então vai ser totalmente do coração, de tudo aquilo que eu me lembro das leituras que eu fiz. Então, o que eu me lembro dos livros Boa Nova e do livro Premissas do Reino, que é uma passagem que me emociona muito, que é o capítulo 17, que fala a rede viva de Magdala. Magdala é o nome de uma cidade. Então, eu aqui, voltando nos meus pensamentos, eu imagino Maria, uma mulher como outra qualquer, mas de uma beleza diferenciada, e ela chega à cidade de Magdala, Magdol, né? E ali, ela deve ter passado muito... Era uma cidade que recebia gente do mundo inteiro. Era uma cidade de pescadores, mas era uma cidade que chegavam os barcos, né? E trazia gente muito lugar. E ali havia muito comércio, muito dinheiro rolando. E pessoas que vêm fora de casa precisam de espaços para estar, para descansar e também para os seus prazeres. Maria de Magdala deve ter passado muita dificuldade como mulher. E, por ser dona dessa beleza ímpar, ela teve um palacete. E nesse palacete, nesse lugar onde ela morava, tinham todas as riquezas. Ela recebia homens importantes daquela época, tanto do Império Romano, quanto das sinagogas, esses príncipes, esses donos de propriedade, que eram homens importantes lá fora, que vestiam uma capa que a gente às vezes chama até da santidade, né, do homem de respeito, mas à noite, na surdina, estavam lá para a obtenção do prazer do corpo. Mas Maria de Magdala, conta Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, na Boa Nova, e Amélia Rodrigues, no Premissas do Reino, que apesar dela ter tudo que as paixões materiais podiam oferecer, ela não era uma mulher feliz. E me pergunta, muito é feliz? Sou feliz pra caramba, gente. Eu tenho a vida, né? Mas a gente está sempre em busca de algo que a gente possa produzir. É isso. Mas Maria de Magdala não. Tendo tudo aquilo, ela não era feliz. Ela, como a grande maioria dos seres humanos, dos espíritos encarnados, estava à procura do amor. E ela acreditava que, junto àqueles homens todos, em determinado momento, poderia aparecer algum que fosse resolver o problema dela. Ela não entendia que ninguém resolveria o problema dela. E, quando a gente não está bem com a gente mesmo, é comum que a gente entre em processos depressivos. Cai a nossa frequência vibratória, e era o que acontecia com ela. Caindo a frequência vibratória, era comum ela estar enredada de espíritos que cobravam dela a escolha que ela tinha feito de vida. E como ela não estava resolvida com ela mesma, e sabia que não era a melhor escolha de vida, então, entravam em conexão as energias. As conexões ali aconteciam e ela se via tomada por esses espíritos ignorantes, que ignoravam o amor de Deus. E nesses momentos era comum que os homens viessem procurá-la, os homens importantes viessem procurá-las, e aí os servos, que ela tinha muitos servos do mundo inteiro,
chegavam para esses homens e falavam assim, ó, hoje não tenho atendimento. E eles queriam, por conta do orgulho deles, achavam que eles estavam sendo repudiados, né? Pagavam, se propunham a pagar até mais, mas, mesmo assim, eram os momentos difíceis da Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, como falam também. Mas uma coisa interessante é que conta no livro Premissas do Reino que ela era uma mulher de um coração muito bom. E tendo as mãos cheias de anéis, né, cheias de riquezas da época, ela sabia dar a esmola ou presentear aquele que necessitava, fosse com moedas, fosse com pão, e com pão com alimento, e se a casa dela estava fechada para esses homens, comumente estava aberta para qualquer um que necessitasse. Isso era uma regra do espaço dela. Pois bem, mas aí, um dia, uma das servas conversou com ela e falou assim, patroa deve ter dito, tem um homem, um rabino por aí, um rabi por aí, que anda pelas ruas da Galileia e que está trazendo uma mensagem nova. Vamos lá ouvi-lo, vamos lá ver quem sabe a senhora não quer conhecer e saber quem ele é. E numa dessas noites, ela desses dias, era um final de tarde, e ela ouve Jesus pela primeira vez. E ela diz, mas é um homem que anda com os simples, né? Com os pescadores, com as pessoas que ninguém quer estar perto, e ele transmite essa mensagem tão maravilhosa que tocou o coração da Maria de Magdala. E aí ela ouve, volta para a casa dela, ela olha para tudo aquilo que ela tem e fala assim, eu tenho tudo que talvez a minha vizinha, a mulher ali de fora, desejasse. Mas nada disso me completa, me conforta, me faz feliz. E ela decidiu, então, ir à casa de Pedro. Pega um barco e vai até Cafarnaum, na casa de Pedro. E é interessante que lá, Jesus estava a esperá-la, né? A gente tem dificuldade de entender ainda quem é o Cristo. É o governador do planeta Terra. É aquele Cristo, aquele enviado, né? Numa reunião de Cristos, Deus então diz, vai meu filho, você é responsável pela construção daquele planeta, para receber os meus filhos que habitarão aquela terra e terão a oportunidade de, como você um dia, começará a aprender. E ele aceitou essa tarefa. Então, é o irmão muito, muito mais velho a cuidar dos irmãos pequenininhos. E aí, às vezes, os irmãos pequenininhos colocam o irmão mais velho na mesma condição. E o irmão mais velho entende que somos todos nós pequenininhos. Ele não entra na nossa frequência. A gente é que diz um monte de asneiras sobre Jesus, porque a nossa ignorância ainda é aquilo que a gente desconhece e ignora, é aquilo que é capaz para a gente. Pois muito bem. Então, ela conversa com Jesus, ela fala que ela desejava ser uma serva de Deus. Mas quem ela é? Ela era se sentia uma pecadora. E aí, Jesus vai dizer para ela, né? Como é que Deus deixaria que os filhos dele ficassem à solta? A gente aprende com Jesus, ele diz para a gente, nenhuma das ovelhas do meu pai ficará perdida. Então, hoje quando a gente vê essa diferença na Palestina, palestinos e israelenses ali, né? A gente vê os palestinos, Israel, Hamas, e essa briga entre irmãos que dói o coração da gente, que a gente entende que todos nós somos filhos do mesmo pai,
E é uma dificuldade por conta do nosso orgulho de ceder. E aí a gente volta lá naquela questão da afetividade, da sexualidade, que é o grande problema do espírito, né? E que é uma energia criadora que a gente poderia usar para o bem, para a construção do amor e da paz, mas se a gente ignora quem nós somos, que nós somos todos de uma mesma família, e que a morte do corpo físico não existe, que a morte do corpo físico é o que existe, mas a morte do espírito não, e que nós vamos encontrar no mundo espiritual, que vamos precisar nos acertar como irmãos, né, da grande família universal. Enquanto a gente não aprender isso, infelizmente, nós estaremos aí nos degladiando, nos desrespeitando, não vivendo com amor, querendo, ao invés de acertar as arestas ali, né, os espinhos que nós temos, nos afastar, não querer conversar mais, dizer que o outro não é bom, enfim, que cada um tem o seu jeito de ser. E é isso que o Cristo vai falar para Maria de Magdala: você é filha de Deus e Ele espera por ti também. E depois dessa conversa maravilhosa para Maria de Magdala, onde ela sente a ficha da responsabilidade da vida cai, porque a vida da gente é da gente. Não é pai, não é mãe, não é companheiro, não é filho, que vai nos fazer mais ou menos feliz, né? Eu vou até refazer, que vai trazer a felicidade. Sim, a gente pode ter a nossa felicidade aumentada, né? Transbordada, quando nós temos as nossas relações com família, com amigos, andando da melhor forma. Mas o que nos faz feliz de verdade é quando a gente entende quem a gente é, que somos filhos de Deus, que ganhamos a oportunidade da vida, independente do que fizeram os nossos pais, porque eles fizeram aquilo que foi possível a eles, e nós estamos ligados a esses pais, a esses irmãos que formam as nossas famílias, que formam os nossos amigos, nós estamos ligados por aquilo que a gente construiu, que a gente se comprometeu ao longo das nossas várias existências, né? Então a gente não se encontra por acaso. E, na grande maioria das vezes, são justamente esses desequilíbrios da afetividade que faz com que a gente se encontre, que a gente se ligue a pessoas, a espíritos, com os quais os nossos exercícios seriam mais difíceis, e Deus permite. Esse livre-arbítrio das nossas conexões, que podem nos trazer determinadas dificuldades, Deus vê sempre como oportunidade de crescimento para nós, para todos nós. Então, se Ele vê que ali vai ter aprendizagem, Ele permite. Se Ele vê que ali não será bom para nós, a gente sabe. A gente não entra naquela estrada, não é permitida. Porque o nosso livre-arbítrio, a gente tem sim, mas ele é limitado à nossa maturidade espiritual. Eu costumo fazer uma analogia com criança que está aprendendo a andar. Criança de 2 anos, mais ou menos, que está mais ou menos 2, 3 anos, está ali na altura da mesa, e a mesa tem uma mesa de vidro, que tem aquela quinazinha que pode bater a cabeça. O que a gente faz? A gente coloca uma borrachinha para evitar que a criança possa bater a cabeça. E outras vezes, quando a gente vê que a criança está ali numa sala e tem a mesa, o adulto vai para aquele cantinho da mesa e protege a criança para evitar que ela bata ali a cabeça. Pois é. E aí a criança está ali na sala andando sozinha e achando que está em meio a uma liberdade imensa. É onde a gente diz
que é uma liberdade segundo a maturidade. Então, quanto mais maduros espiritualmente nós somos, maior é a liberdade que nós ganhamos. Então, Deus nos permite o encontro com almas e com provas, com exercícios, e até mesmo nos resgates, de acordo com a nossa capacidade, a nossa maturidade de enfrentar a situação. Pode ser que a gente tenha se preparado no mundo espiritual para determinada prova, para determinado processo expiatório e não tenha conseguido? Sim, né? A gente vai para a prova e não faz a prova do jeito que queria, mas está tudo preparado. Então, voltando lá na história da Maria de Magdala, que encontra com Jesus, que tem uma conversa com Jesus, ela sente que a ficha cai, ela entende, caramba, então eu sou dona da minha vida, então eu entendo que eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu não quero mais essa vida. Eu quero me distanciar daquilo que eu achei que me trazia felicidade e não me traz. Então ela acaba com tudo, doa tudo, se desfaz da vida de meretriz, de prostituta da época e fica com um alabastro, né? Um alabastro, um vidrinho de perfume. E esse vidrinho de perfume, que lá na frente havia Simão, e Simão era um homem que gostava de receber pessoas importantes na casa dele. E ele vai receber em determinado momento Jesus. E era um lugar, a gente não tinha estrada, não tinha carro, né? Quando muito se podia andar no lombo de um burro, as pessoas caminhavam, né? E um lugar muito quente. Aqui eu vi isso, aqui na Austrália eu usei um tênis, não pude trazer muita coisa do Brasil, né? A gente escolhe o que traz, então estava sem um tênis, precisava de um tênis, comprei tênis, mas tênis novo machuca o pé. E aí eu tirei o tênis e fui de pé no chão. Mas aqui é muito quente, o sol esquenta o chão de um jeito que aí eu fazia bolha, eu queimava o chão, ou queimava o pé com o chão quente. Mas Jesus vinha assim e era comum chegar nas cidades, isso eu adoro estudos da Bíblia dos protestantes. E aí eles contam que as pessoas chegavam nas casas e ganhavam uma bacia com água, alguma coisa que pudesse esfriar o pé. Porque se esfria o pé, você esfria o corpo. Eu sei que se eu esquento o pé, eu esquento o corpo. Então lá, colocava, e Jesus não ganhou nada disso. Quer dizer, não foi visto como uma pessoa importante. E naquele momento, que estão aqueles homens importantes reunidos para estar com Jesus, né? Por curiosidade, Maria de Magdala entra, e é ela quem lava os pés de Jesus com perfume, e tem aquela história do Judas dizer que como é que podia, que aquilo era caro, podia alimentar pessoas, e tem a lição de Jesus, mas aí é outra história, é só procurar lá no banquete de Naim, está em Lucas, se não me engano, mas aí nós vamos para frente, então ela foi lá agradecer a Jesus, e aí Jesus dá outra lição maravilhosa, né? E então, o que acontece? Ela, entendendo que a vida era responsabilidade dela, ela toma outro rumo. E ela quis caminhar ali com os discípulos. Mas, uma semana depois, gente, que aí, logo depois, um pouco tempo depois, né? Jesus é crucificado. Então, Maria de Magdala teve dois únicos momentos de encontro com Jesus. Quando ela ouve ele falar pela primeira vez e depois vai ao encontro dele para estar só com ele. E então essas duas vezes. E o que acontece? Ela
entende qual é o propósito da vida dela e modifica. Não é ninguém que falou para ela que tinha que fazer, ela sentiu a necessidade da mudança. E é por isso que, para mim, isso é tão marcante, que há um momento de todos nós de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e aquilo que por muitas vezes a gente leu, a gente ouviu, tem um momento que a ficha cai, né? E por mais que... E ninguém tem que nos compreender. Não é o outro que vai olhar para nós e vai validar as escolhas que a gente faz. É uma conexão da gente com o nosso Pai. Então, não interessa o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, como é que vai ser a medida de julgamento do outro. Isso não cabe a nós, isso é com o outro. O convite do Cristo, e aí a gente vai lá em Francisco de Assis, quando ele diz, é melhor amar do que ser amado. Porque quem ama faz, quando amadurece espiritualmente, ama sem esperar o retorno. E aí eu falo de mim e do porquê que o evangelho é tão significativo para mim e por que eu divido com as pessoas, fazendo uma analogia com as pessoas que têm, que passam por processos de vícios, com álcool, com a compulsividade do alimento, com as drogas, quando elas buscam grupos de ajuda, é comum elas falarem das suas dores. Porque a gente está lá no mesmo grupo, né? No mesmo grupo é como se a gente tivesse a mesma linguagem, como se a gente entendesse da pedra que aperta o seu sapato. O outro tem uma pedra semelhante. E por que eu sou apaixonada pelos grupos do Evangelho? Seja nas casas espíritas e em outros centros de oração. Porque são pessoas, na grande maioria das vezes, eu vou dizer aqui, que elas estão buscando esse encontro com elas mesmas. Elas estão buscando uma forma de trazer luz para as nossas sombras, para as ignorâncias que a gente tem e para as potencialidades que a gente tem e que estão ali escondidas. Então, me envolver nos grupos de estudo é sempre estar buscando ferramentas para a minha transformação. E se o outro não vai entender, é problema do outro. Porque, por longo tempo, como a Maria de Magdala, eu esperava que o outro pudesse me ver, que o outro pudesse me reconhecer. E não é assim que acontece. É a gente que precisa se ver, se reconhecer, se amar nesse sentido de buscar a mudança interna. Porque quando a gente faz a mudança interna, a gente consegue olhar para o outro. E com esse estudo, uma coisa que eu aprendi e que eu consegui observar, a lição maior do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas para amar a Deus com toda a profundidade, é preciso que a gente amadureça espiritualmente. Então, eu tenho que ganhar uma bagagem como espírito de compreender que Deus é Pai, que Ele sabe de todas as coisas, que a parte que cabe a Deus será muito bem feita. Agora, a parte que nos cabe na encarnação é que é preciso desenvolver a inteligência emocional e espiritual para fazê-la bem feita, né? E essa é a busca que eu tenho feito, em desenvolver-me emocionalmente, desenvolver essa inteligência, largar esse analfabetismo emocional que durante muito tempo a gente teve. Isso, as outras ciências vêm dando suporte. Tem aqui, ó, a gente conseguir trazer alguns livros, né?
o livro Deus, Entrega-te a Deus, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, a psicologia que nos chega pela Joana, e também por pelas ciências humanas que estão aí nos auxiliando, né? Elas então vão nos fortalecendo para que a gente entenda que se eu construo a minha inteligência emocional, eu posso tomar conta de mim. E ao tomar conta de mim, me amando, me compreendendo, conhecendo os meus sentimentos, como a Maria de Magdala não conhecia, as emoções que se afloravam dela, e por isso que ela fazia aquelas conexões com os espíritos ignorantes, que ainda não compreendiam da lei do amor, né? Quando a gente entende isso, a gente consegue olhar para o outro. Você consegue olhar para o outro e falar assim, coitado, aquilo que ele faz não pode me atingir. Por quê? Porque ele está vivendo os dramas dele, está vivendo as dificuldades dele, está vivendo as dores dele, mas são deles. Ele é que são dele, ele que vai ter que resolver, ele que vai ter que entender, assim como eu estou vivendo as minhas e eu que tenho que me resolver, né? Então, é isso que a Maria de Magdala conseguiu fazer. Então, ela tentava estar ali com os espíritos, quando Jesus então é crucificado, e ela se vê sozinha, e ela tenta estar com os discípulos, mas eles não aceitavam. Neles, eles ainda não conseguiam ver que as pessoas mudam. Eles viam a foto antiga da Maria de Magdala, olhavam para ela e viam a mulher, a meretriz, não conseguiam ver aquela mulher que estava em profundo processo de transformação. E aí o que acontece? Ela foi manter a vida dela como ela pôde, na simplicidade. Aquela mulher teve tudo aos olhos do mundo, estava na simplicidade. Até que um dia, ela está caminhando e vê pessoas que chegam à região onde ela está buscando Jesus, né? Chegam ali na Galileia buscando Jesus. Queriam ver Jesus. E ela diz, mas ele foi crucificado. E eram aleijados, eram mães com suas crianças, eram pessoas com lepra, porque os leprosos precisavam ficar afastados da cidade, né? E tinha um horário para eles se afastarem, não podiam ficar em determinado horário próximo à cidade, porque lepra era uma doença contagiosa, não tinha remédio. Pois bem, e ela então começa sentindo que aqueles que deviam ter caminhado muito para chegar até ali, para encontrar Jesus, entraram em profunda tristeza com a notícia. Ela então começou a falar de Jesus, quem era Jesus. E ela sentiu que ao falar de Jesus, e aí eu me emociono sempre, aquilo tocou aqueles corações. Eles se sentiram acalentados, e aí ela resolveu seguir com eles para o Vale dos Leprosos. E ali ficou por muito tempo, quando ao final da tarde, e ao final das tardes, todos se reuniam, e ela então falava daquilo que ela aprendeu com Jesus. Então, ela trazia luz para a ignorância de todos aqueles que estão ali, falando dessa ferramenta que nos oferece a condição de transformação. Muito bem, mas um dia ela está tomando banho e ela percebe no colo, né, que há umas manchas violáceas, umas manchas roxas, e ela entende que ela também estava doente, né? E naquele momento bate nela um misto de tristeza, mas também de alegria. De tristeza porque ela sabia pelo que ela iria passar com a doença, mas de alegria porque era a hora de viver tudo aquilo que o Cristo havia ensinado e que ela estava ali dividindo com aquelas pessoas. E à medida que ali o tempo foi passando, ela sentiu
vontade de voltar a Cafarnaum, a cidade, então, onde ela tinha estado, a Galileia, a cidade onde ela tinha estado, a região da Galileia, onde ela tinha estado com o Cristo. E todos ali do vale ajudam no que podiam, né? Na comida que tinham, e ela então faz a viagem de volta. E era tudo a pé, lembrando. E um dia ela encontra no caminho alguém, ela já estava muito cansada, que ela conhecia, alguém importante que ela conhecia. E ela se vê feliz porque a pessoa não a reconhece. Mas ali ela cai desfalecida, é recolhida por pessoas amigas que vão cuidar dela, né? E numa noite ali, mesmo sendo cuidada, numa noite de sono, ela sonha com Jesus. Sonha do lugar que esteve com ele, daquilo que ela ouviu, e é o momento, então, que ela desencarna. E é uma passagem linda demais no livro Boa Nova. Ela desencarna e Jesus vai dizer para ela: vem, Maria, passastes pela porta estreita, aprendestes a amar. Porque Jesus convidou Maria de Magdala a amar os filhos da terra. Há um diálogo dele com ela, que ele convida Maria de Magdala a amar os filhos. E ela diz assim: Senhor, eu não posso mais tê-los, porque eu pratiquei alguns abortos. E ele então vai dizer para ela: mas qual filho é mais importante? Aqueles filhos que a gente abraça, gerando no ventre? Ou os filhos de Deus que precisam de ajuda? E tem tanta gente. Às vezes a gente não sabe que um vizinho da gente pode ser o nosso filho, mas o filho no sentido do amor que a gente oferece para acolher, para ouvir. Às vezes a gente tem muita necessidade de falar, e eu estou falando de mim, né? Mas como as pessoas precisam de ser ouvidas, elas não querem que a gente retruque nada, elas só querem ser ouvidas, elas querem colocar para fora, e é preciso aprender a ouvir. Às vezes a gente está envolvido de tanta dor que quer trocar, né? Mas quando a gente começa a acalentar a nossa dor, a acalmar a nossa dor, a ouvir a nós mesmos, porque a nossa dor é aquilo que a gente não é capaz de compreender, de assimilar, né? De entender o que funciona, de entender o que toca o nosso coração e se manifesta nas nossas emoções. Mas à medida que a luz chega do conhecimento, das informações, trazendo ferramenta para a gente trabalhar com isso, está aí um trabalho de caridade que é ouvir as pessoas, só ouvir. Elas não precisam falar nada, elas precisam de falar. E aí, às vezes, elas querem reclamar, dizer do outro, e a gente diz assim: oh, meu Deus, ela também vai entender um dia que não adianta a gente clamar. O problema não está no outro. O outro tem os seus problemas, mas a gente tem que dar conta de resolver o nosso. E a gente entende Jesus quando dizia: para de olhar, né, para o cisco do outro. Cuida da sua trave, né? Você fica olhando para o que é do outro, quando o que é preciso é olhar para si. Mas Maria de Magdala tinha conseguido, gente. São espíritos diferentes, sem dúvida, mas ela conseguiu ouvir o Cristo. A fichinha fez blim, e ela mudou a vida dela. E por isso que eu digo que é tão significativo para mim, porque eu tenho ouvido esse Cristo que eu amo tanto já há tanto tempo, e as minhas transformações têm sido a conta-gotas, mas eu já agradeço, né? É aquilo, a gente está no caminho, e cada vez que chega uma informação nova, é esta alegria de saber que, se ainda a ficha não me cai de uma vez só,
ela vai caindo aos pouquinhos. E o meu desejo, ao dividir essas informações com todo mundo, é esse. Que todas as vezes que a gente se encontrar com as lições do Evangelho, abra o coração, abra os olhos, abra os ouvidos, né? Permita, de fato, que essa espiritualidade amiga que nos envolve o tempo todo possa trazer para cada um de nós as respostas que a gente tanto pede, né, à vida. E todas as respostas eles nos trazem. É só preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, eu agradeço a essa lição maravilhosa da Maria de Magdala, que passou por aquilo que a gente julga tão bem, né? A gente encontra os erros de qualquer um, mas ela conhecia os próprios desenganos. E ela se propôs ao processo de mudança. Ela entrou no processo de mudança e, por conta da efetiva mudança que ela se fez, né? A efetiva mudança que aconteceu nela, ela teve a oportunidade de, ao desencarnar, encontrar-se com Jesus. E é isso que eu espero que possa acontecer com todos nós. Ao final da nossa etapa aqui no planeta escola chamado Terra, a gente possa se encontrar com o Cristo. E quem sabe, muitos de nós cheguem lá e falem assim, ó, muito bem, completou a jornada na tarefa que te cabia, fez o melhor possível. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, Claudinha. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu falo para você que você se emocionou aí, eu me emocionei aqui Sim. também. Né? Porque a história de Maria Madalena, Maria de Magdala, é uma história de superação, é uma história de reforma íntima, Sim. é uma história assim, de lapidação, né? Porque Isso. ela foi um lindo exemplo, né? De transformação mesmo, de reforma íntima através do amor. Ela teve esse contato com Jesus, por quê? Porque ela tinha toda a riqueza material que ela podia, porque era uma mulher, né, que era a casa que ela tinha era muito frequentada e era frequentada por pessoas, né, que tinham um poder aquisitivo muito alto, como você falou, e príncipes, pessoas muito influentes que levavam para ela joias, riquezas. Então ela tinha, né, muito poder financeiro. Ela era uma meretriz, mas ela tinha um poder financeiro. Mas o fundo dela, a essência dela, era uma essência boa, né? Era aquilo. Todo mundo erra, quem não erra, né? Já tive a primeira pedra. É preciso lembrar que essa essência boa é a essência de todos nós, porque nós carregamos o DNA de Deus. Então, essa é a essência de todos nós. Só precisamos deixar que ela flore. Exatamente. Precisamos deixar que ela flore. E o que acontecia? Essa riqueza toda, isso não trazia, a parte material para ela não trazia essa felicidade. Ela procurava algo mais, porque ela tinha beleza, poder aquisitivo, tinha posses, tinha tudo, mas não era feliz, né? Faltava algo. E ela se deprime, ela fica muito chateada, entra em depressão. Naquela época, a melancolia... Entra em conexão com os espíritos ignorantes, né? Exatamente. E aí, com certeza, essa serva dela foi muito inspirada, né? Vamos lá, olha, o Rabi está ali, vamos lá, vamos ver o que ele está falando. E ela vai. Tem essa conversa com Jesus, né? Que eu falo que quem teve contato com Jesus deve ter tido uma modificação, né?
interna, mas eu acredito também que nem todos, porque aqueles Nem que Jesus todos. curou, né, e continuaram no erro, não adiantou nada. Não adiantou Isso nada. aí, a gente sabe disso. Perceber, Quantos foram aqueles que ele curou e poucos mantiveram-se curados? Isso aí. ela recebeu, né, toda aquela fonte de água limpa, né? Sim, E Maria Madalena soube aproveitar essa oportunidade, né? sim. Ela, Isso é. ela recebeu todo aquele manancial de água limpa que limpou realmente o espírito dela, e a transformação, acredito que não tenha sido fácil, mas Não, foi o que ela não. necessitava no momento, as palavras que ela precisava ouvir, e como ela já tinha aquela essência, né, que todos nós temos, mas ela, aquilo, igual que você falou, a ficha caiu, e ela soube aproveitar todos os momentos que ela teve ali com Jesus, e ela teve vários momentos com Jesus, acompanhando, né? Muitos julgavam, por quê? Aqueles que julgavam é o que estava frequentando a casa dela lá. Né? Na época do erro, eles estavam lá julgando, lá é isso, é aquilo, mas eles estavam lá frequentando a casa dele. Então, a hipocrisia, quantos de nós, né, não julgamos e fazemos o errado? Isso aí, né, não tem, a gente existe ainda o tempo todo. Então, a gente esquece, né, do nosso, ver o cisco no olho dos outros, mas esquece da trave, tá? É o que você disse aí, muito bem falado. Mas, no caso, ela soube aproveitar e, e ela não era feliz, ela aproveitou aquela oportunidade que Jesus e se transformou. Ela foi vivenciando tudo que ela estava ali aprendendo com ele. Pôs em prática, passou para frente, Uhum, era uhum. julgada ali também, né, discriminada no meio dos outros ali, mas ela não importou. Ela seguiu adiante e foi. Os discípulos foram pregar, ela também foi, do outro lado. E ela foi Uhum. servir, né, os leprosos, foi atender, fazer o assistencialismo, foi atender aos leprosos, aqueles que realmente ninguém estava nem aí para eles. É o que Isso acontecia aí. com ela, ninguém estava nem aí para ela, né? Ela era só uma meretriz. E aí a transformação vem. Eu acho que ela ali, com a doença que chegou no final dela, ela acabou de botar para fora tudo que fazia mal, e aí ela Isso, se isso é transforma importante literalmente. lembrar. Às vezes a gente tem a ideia de que quando fica doente, né? Poxa, você fez tanta coisa boa e ficou doente. Olha, o corpo só está expurgando, tirando Exatamente. os últimos comprometimentos, porque É, aí quem está doente é só o corpo. O espírito se liberta da doença. Porque, é, olha, a gente ouve falar, né, daqueles que às vezes a doença é curada momentaneamente no corpo, mas o espírito continua doente. Então, o que vai acontecer? Necessariamente em outro processo reencarnatório, se não se cura a doença que está no espírito, o corpo vai manifestar aquilo que se tem, né? Então, naquele momento, Maria de Magdala só estava expurgando, tirando, deixando de fato a doença na escola da terra. Voltava para casa de fato bela, na essência da alma. e desencarna gloriosa. Olha só, gente. Gloriosa. Jesus Isso vem aí. em busca. Muito linda. É uma história que eu falo, eu me emociono. São Maria de Magdala, Maria de Nazaré. Então, Sim, eu não canso de ouvir sobre elas, sabe? É uma coisa que realmente, se a gente pudesse entender melhor, fazer estudos aí, entender como foi a vida, porque serve de exemplo para todos nós, né? Já sim. tá difícil para a gente hoje, na época que a gente vive, imagina para elas lá, Nossa, né? Que é, mulher geralmente não era muita não, coisa, né? não era Então, nada. imagina É, naquela época, e elas retornam à parte espiritual gloriosas, né? Com a missão sim, cumprida, e continuam hoje ainda trabalhando com o Cristo, nosso irmão maior, né? Nós somos pequenininhos ainda, isso. mas Demais. trabalham com Cristo ainda e ajudando, né, os irmãos que estão aqui, nós, né, no planeta, acredito que estejam ainda trabalhando muito,
muito Sim, serviço ainda sim, nessa parte sim. final, e gloriosas. Eu falo que, nossa, ó, você me emocionou, tá? E tocou meu coração, e a gente vai comparando com as nossas vidas, né? Tem muita coisa que bate certinho. Você fez essa analogia da história com o que acontece realmente com a gente. Eu tenho certeza que eu me identifiquei em várias partes, você também, muitos que estão nos Sim. assistindo também tenham se identificado. Eu fiquei muito feliz, tá? Que Acrescentou bom. muito. Eu agradeço muito a oportunidade. Marcos, você quer falar alguma coisa? Quero. Está esperando a minha vez. Eu acho que faz a gente relembrar aquela frase que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Exatamente. O escritor Jim Michel Exatamente. fala isso, o Chico Xavier fala isso, Francisco do Espírito Santo, né, pelo Espírito Ramed, fala isso. Essa frase tem que ficar gravada na nossa mente o tempo todo. Todo mundo erra, faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Nós estamos, como Isso. você diz, na escola terra, né? Para a gente É. conseguir aprender através de provas e expiações, na nossa luta diária, mas demonstrando claramente que depende de um De nós. esforço nosso, exato, em se melhorar. E ela mostra, né, toda a história da Maria de Magdala que você traz para a gente, mostra claramente que ela quer. A Lívia, ela fica aquela, né, tem um interior bom, como Jesus Cristo diz, né, brilha a vossa luz, tem um interior Isso. bom, tudo bem, mas ela Vai lá e faz. ela procurava isso. E quando ela encontrou em Jesus essa chance de fazer diferente, ela não pestanejou, não duvidou, Isso. né? Ela Com foi o e fez. café que ela tinha, exato, o café que ela tinha, ela buscou. E eu falo ainda, muita gente fala dos leprosos, a gente citou aqui que ela foi trabalhar com os leprosos para ajudar, né, com assistencialismo, mas os leprosos são pessoas, não são só doenças. Exato. Exatamente. É preciso. Ótimo, Marcos. É preciso lembrar, né? Está doente. Mas são pessoas, né? Exato. Qualquer um. Somos todos pessoas. Hamas, não é? Palestinos, somos pessoas com nossas dores, nossas dificuldades. Tem que conhecer os dois lados, não é mesmo? Exatamente. A gente tem que buscar conhecer um pouco mais dos anseios do coração do homem, né? Então, ela foi fazer caridade moral com eles também. Porque se eram leprosos, todos nós aqui espíritas compreendemos a ideia, como você mesma disse sobre as doenças. Se eram leprosos, eles estavam demonstrando de dentro para fora a doença moral que eles possuíam e precisavam de assistência moral. Então, Maria de Magdala veio, além de curar as feridas, ensinar sobre a lei de amor para eles, sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre a compaixão, que eles mesmos deveriam desenvolver isso em si próprios, para que não perdure esse tipo de doença ligada aos seus espíritos, aos seus, ao âmago do Você explica mesmo a sua condição espiritual, a doença que nós carregamos. E o que a gente faz quando se reúne aqui, né? Cada um trazendo um pouquinho daquilo que conhece, é oferecer luz. O que o outro vai fazer com essa luz, onde ele vai pegar essa luz e clarear a sua sombra, é com o outro. Então, cada um ela ofereceu a luz nesses momentos em que se reuniam e ela falava do evangelho que ela conhecia. Agora, o que cada um vai fazer com essa luz é problema do outro, né? Então, é por isso que a gente diz, cada um só pode fazer a sua parte. A parte que é do outro e é com ele. Exato. Assim, você foi de uma felicidade muito grande com esse tema e todos nós que assistimos a sua palestra fomos felicitados com esse banho de luz que deu para nós, viu? Eu agradeço imensamente. Eu também. A espiritualidade estava aqui, eu senti ser abraçada, e aí é por isso que eu agradeço todas as vezes que a gente se coloca nessa oportunidade de falar. A gente ouve também. Muito bom. Lívia? Claudinha, ó.
Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, gente. Eu adoro te ouvir falar. Essa vozinha mansa, assim, para falar. A gente vai se envolvendo com o tempo da história. Eu gosto muito. Oh, meu Deus. Que Deus continue te abençoando aí, para que você possa Amém. continuar trazendo para a gente estudos maravilhosos, né? Que a gente gosta Quando muito. precisar, nós estamos por aqui, é só chamar. Está com a carteira assinada aqui, eu já te falei. Ah, no canal, tá com a carteira assinada. Que bom. Ai. Claudinha, faz então suas considerações finais aqui para a gente. Bom, então, a gente finaliza exatamente com isso, com essa satisfação de saber que temos os exemplos que precisamos para fazer as nossas mudanças e que elas naturalmente vão acontecer ao nosso tempo, ao tempo de cada um. Mas, como eu disse antes, a gente não pode deixar de estar atento, de abrir o nosso coração, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Exato. Muito bom. Fechou com chave de ouro. Como é que é o bate-palma do Orson? Orson, Petra Carrara. Achei que fosse assim. A palminha do Orson aqui do lado, assim. Ah, que bom. É amigo nosso, a gente gosta muito dele, né? Sempre lembra dele. Quando alguém fala uma coisa que é tocante, que enaltece, aí... Que bom. Pois é. Então, ó, uma palma para o nosso evangelho aí, porque traz tudo o que a gente precisa. Exatamente. Né? Tudo mais. Exatamente. Então, Marcos, fecha para a gente com a prece. Tem que fechar mesmo? Não dá para a gente continuar conversando? Claudinha está de carteira assinada, vai voltar depois falando. Claudinha, você tem que voltar, hein? Olha, só chamar. Chamou, nós estamos aqui. Como diz a Lívia agora com as redes sociais, com o meio, com a tecnologia, a gente não fica mais longe, a gente se aproxima. Então tá bom. Meu coração estava ficando apertadinho, vou deixar mais tranquilo, então. Isso aí. Final, mas depois vamos lá, vamos fechar os olhos. Vou convidar todos que nos assistem para que possam fechar os olhos e elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por esse manjar de informações, de luz, de amor, de entendimento sobre a lei divina. Agradecemos imensamente por exemplo dado por Maria de Magdala a todos nós que permanecemos encarnados aqui na Terra, como uma irmã de grande luta e esforço pela evolução espiritual, pelo bem praticado a todos os irmãos que tiveram contato com ela. Que Deus possa nos amparar, continuar enviando nossos irmãos superiores, para que possam nos orientar, nos mostrar o caminho e nos intuir a buscar sempre fazer o bem, na prática e pela exemplificação. Agradecemos a irmã Cláudia Almeida por estar conosco, trazendo essas informações maravilhosas, esses relatos maravilhosos que enaltecem cada vez mais o Evangelho na nossa vida. Que Deus possa ampará-la e iluminá-la sempre. Muito obrigado pela presença dos irmãos encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Você possa divulgar essa linda doutrina aí na Austrália. Aí, né? Sim! Já cheguei aqui, já encontrei uma casa espírita, toda terça-feira já estou lá. Olha, que maravilha! Que Deus abençoe. Gente, muito obrigada aí pela audiência, pelas participações. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Se Deus quiser. Tchau. Abraço, menino. Tchau. Olá, sejam bem-vindos ao canal Gotas de Espiritismo, um canal voltado à divulgação do Espiritismo pela internet. Semanalmente, divulgamos vídeos que visam esclarecer algumas dúvidas de internautas. Antes de assistir ao vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ser avisado de novos vídeos, curtir e compartilhar.